radiografia na província de Benguela. Vamos falar por parte, primeiro olhando para a educação, uma vez que falamos com vários estudantes também e outros analistas que fizeram uma análise fora daquilo que foi o discurso do Presidente da República, João Lourenço. Que análise o doutor faz sobre o setor da educação? Bom, primeiro agradecer o espaço que a TV Arraiar nos dá. Segundo, saudar a população de Angola e de modo particular a população de Benguela. Dizer que Benguela é uma província com características semelhantes às outras e no quesito educação nós temos uma enorme lista de problemas. Quando falamos de educação, eu preciso começar a tratar da Universidade de Catiavala, por exemplo, onde nós sabemos que é uma universidade que não tem uma estrutura própria. Não tem. Esperamos que do futuro ou se olhe para essa perspectiva ao nível do governo de Angola, já que as universidades respondem diretamente da estrutura central. E nisto, o sede de Benguela, por exemplo, tem estudantes a viajarem perto de 10, talvez 15 quilômetros ao dia, sem transporte público garantido a partir do apoio do Estado, o que é muito oneroso, sobretudo nas condições atuais em que nós nos encontramos. E ressaltar igualmente que muitos desses estudantes vêm de vários municípios que constituem a nossa Benguela. Então, não é uma formação ao nível, digamos, fácil, é uma formação com muita dificuldade. Para lá desta perspectiva, temos também o ensino ao nível médio e o primeiro ciclo, para não falarmos do ensino primário, que é uma catástrofe. Catástrofe porque temos uma moldura humana muito grande de crianças fora do sistema de ensino. O que nos preocupa de que maneira? Significa que a população aumenta a cada dia que passa e as políticas do governo não estão apontadas a equilibrar este aumento populacional. Ainda assim, o senhor Presidente da República acha que está a governar bem e que as escolas estão a corresponder com as expectativas dos povos de Angola. No caso Benguela, isto é diferente. O ensino ao nível o ensino ao nível do primeiro ciclo é outro dilema. Nós temos comunidades muito populosas aqui na província de Benguela, no município de Benguela. Estou a falar dos bairros, por exemplo, do 4 de abril, 11 de novembro, para lá de outros, bairros muito populosos. Bairros que surgiram nos últimos 10 anos e não há ali nenhum instituto médio para acolher a população de estudantes que terminam o primeiro ciclo. Então, é outro problema. Portanto, estamos a dizer que em termos do processo de ensino-aprendizagem e ou processo docente educativo, Benguela tem imensos problemas. Doutor, olhando aqui para a saúde, a TV Arraiar constatou no Hospital da Graça e também no Hospital Central várias irregularidades, também morosidade no atendimento. Há muitos que dizem também que a comercialização de sangue, por exemplo, no valor de 15 mil kwanzas. E como é que o secretário faz uma análise profunda sobre os hospitais aqui na província de Benguela? Não temos como melhorar isso. Não temos, se dependermos do governo que nós temos em Benguela. Porque fala do sangue, por exemplo, nós, grosso modo, constatamos que o Hospital Geral, os hospitais com capacidade para este aspecto da transfusão sanguínea, não é? Dependem, grosso modo, dos doadores voluntários, sobretudo. E nesta matéria, ali onde não houver doadores voluntários, então passa a ser pelo processo de compra de sangue, ou seja, as famílias que tiverem o doente num hospital com necessidade de administração de sangue, não é? Então tem que procurar pelas artérias da cidade quem é do grupo compatível para com ele negociar. Quer dizer, é só para ver o sistema de saúde que nós temos.
Para não falar da ausência de meios básicos nos hospitais, estamos a falar de medicamentos, estamos a falar até de lamentação dos próprios profissionais que, na ausência de meios convencionais, enquanto médicos, etc., especialistas, veem-se obrigados a trabalhar para lá daquilo que é a sua técnica. E isto gera também uma depreciação do capital humano, porque o técnico foi preparado numa perspectiva, mas na ausência de condições para o desempenho, digamos, eficiente da sua profissão, vê-se obrigado a fazer das tripas o coração, como se diz na gíria. Portanto, é esta benguela que nós temos. E estamos a falar dos hospitais da Graça, o Hospital Geral de Benguela, para não termos que falar dos postos de saúde espalhados por vários municípios, várias comunas, e que, pronto, são paredes, lá estão. Mas, em termos de resposta naquilo que é a essência do surgimento de um hospital, não temos. Muito bem, a questão da subida dos preços da cesta básica também é um problema na província de Benguela. Como é que olha para esta situação, uma vez que estamos a se aproximar da quadra festiva? Uma desgraça. A população de Benguela não pode, já se convenceu que não pode esperar melhor. Não pode. Do governo de Angola não se espera nada. Aliás, a prática mostra exatamente isto. E o que estamos a constatar nos últimos tempos é um conflito entre o governo do município de Benguela, por exemplo, com as zungueiras. Estou a falar do espaço do Mbaolo, um mercado que a comunidade foi organizando da sua forma. E o que é que nós dissemos? Bom, se o governo de Benguela entender que é preciso remover a comunidade de feirantes daquele espaço para lhes colocar num mercado propriamente dito, estou a falar do mercado da pecuária, para quem conhece, então o importante é que haja também algum trabalho direcionado para a organização das vias de acesso ao mercado. Significa, o mercado da pecuária, que se diz que está organizado, não tem vias de acesso que dão para lá. Agora, o espaço que os senhores acham que não está organizado, mas é ali onde circunda o táxi. E como sabe, o processo de comércio tem muito que ver com os fatores de localização. Quando o mercado está mal localizado, não gera rendimento ao nível das vendas das comunidades. E deste ponto de vista, a comunidade tende a resistir às políticas do governo, que é que vem a seguir conflito. E estamos a acompanhar, estamos a apelar no sentido de o senhor governador Luís Nunes ir refletindo sobre que medidas mais atuantes no sentido de evitar que o conflito se torne antagônico com as comunidades. Muito bem, sobre a habitação, a TV Raiar também constatou na centralidade do Lubito vários problemas. Estamos a falar da falta de energia, a água, transportes públicos. Que análise também pode fazer sobre a centralidade do Lubito? É um dos assuntos candentes da nossa Benguela. Eu lembro, enquanto deputado, ano passado, quando da discussão do OGE, tive contato com os senhores ministros da Energia e Água, o senhor ministro da Construção, aos quais coloquei assunto do género. Procurávamos saber qual era então o projeto em termos de iluminação pública, por exemplo, das centralidades do Luongo e Lubito. Na ocasião, o senhor ministro da Construção, na minha presença, ligou para o senhor vice-governador de Benguela, de quem recebemos a confirmação de que aquele problema tinha dias contados, porque brevemente se havia de resolver. Bom, o que estamos a ver hoje, dia 18 de novembro de 2023, é que ainda não é breve. É o que estamos a constatar. Para lá deste problema, as centralidades de Benguela, sobretudo a centralidade do Luongo, têm terrenos infraestruturados, aqueles próprios para atribuírem aos moradores e ali os moradores, os interessados, digo, fazerem investimentos no sentido de reduzir as distâncias no âmbito do comércio, ou seja, são espaços reservados a investimento para responder aos problemas mais diretos da tal comunidade que mora numa dada centralidade. O facto é que até hoje, terrenos já infraestruturados, terrenos já, digamos, aquisitados pelas comunidades, nunca são cedidos.
E como consequência, para quem vive na centralidade de Luongo e tiver que comprar uma coisa simples, como seja um peixe, um tomate, enfim, tem que fazer um percurso de motoqueiro, se não tiver transporte próprio, e tem que gastar por aí 400 kwanzas de ida e volta, quando queria comprar só tomate de 200 kwanzas. Então, o tomate de 200 kwanzas acaba por custar 600 kwanzas. Portanto, esta é a forma de vida da comunidade que habita na centralidade do Luongo. E penso que, a exemplo disto, outras centralidades também podem ter os mesmos problemas. Para não falarmos de água, não é? A água é um desastre, e é uma vergonha para a nossa Benguela, não é? Uma cidade, digamos, nova, já com problemas de água, com problemas de residências, digamos, abandonadas e a serem assambarcadas por quem assim deseja, porque depois os meliantes, ao se aperceberem de uma dada residência não habitada, tendem a assaltar para retirar ali as janelas, as portas. Então, há aqui um paradoxo. Quando temos tanta gente com necessidade de aquisição de uma residência, por outro lado, temos tantas residências sem, digamos, ocupação e a se degradarem. Mas também não nos surpreende. É esta a governação do MPLA na província de Benguela. Portanto, nós já nos convencemos que do MPLA coisa melhor não se pode esperar. Muito bem, está-se a debater na Assembleia Nacional o Orçamento Geral do Estado. Como deputado, olhando para a província de Benguela, o bolo, ou seja, a distribuição que se fez, acha que vai corresponder à província de Benguela? De longe, a fasquia que o orçamento atribui à província de Benguela são 6,48%, nem mesmo para o setor da educação só na província de Benguela pode corresponder. Nem só para o setor da educação, se olharmos com olhos de ver para os problemas reais que Benguela tem e deve responder. Ora, quando tivermos que falar da envolvência de todos os setores e, sobretudo, o setor produtivo, então vamos encontrar imensos problemas. A conclusão é simples. A percentagem orçamental que o OGE 2024 atribui à província de Benguela passa de muito longe. Infelizmente, o debate que se faz no âmbito da Assembleia Nacional, o que entendemos dos nossos colegas deputados do MPLA que defendem o executivo e não o povo, o que vamos entendendo é que todo o debate tem de ser ventilado na base dos 24,7 bilhões e não se pode advogar mais. O que nós reprovamos porque o conceito de proposta subentende a possibilidade da alteração, ou para mais, ou pelo menos manter, como também se pode baixar. Tanto lamentamos o que estão a atribuir à província de Benguela, mas ainda assim vão decorrer os debates ao nível das comissões de especialidades e vamos ver o que é que vai daí resultar. Muito bem, o grupo parlamentar do MPLA pretendia reduzir o IVA de 14% para 100%, já o Presidente da República reduziu para 5%. Como é que olha essa contradição? É vergonhoso até, é vergonhoso porque primeiro foi o próprio Presidente da República que influenciou que o seu grupo parlamentar elevasse o IVA ao nível de 14, não é? Ao nível de 14 valores. O contrassenso é que agora o MPLA, através do seu grupo parlamentar, aparece como se tratasse do IVA que veio de uma outra estrutura como proposta. Não. É o MPLA que dilacerou as economias do país através do seu governo, elevando o IVA, e o MPLA que, talvez por culpa da pressão nacional e internacional e também da realidade do dia a dia, chegou à conclusão que era preciso responder a essa necessidade. Ainda assim, com muito cinismo, porque quando nós, o Grupo Parlamentar da UNITA, defendemos redução do IVA ao nível 0, para respondermos efetivamente como país a cesta básica, o MPLA, através do seu grupo parlamentar e o governo, pensam que também reduzir-se a 0 é uma perca, de que não entendemos. Por isso reduzem a 5%, o que é lamentável porque estamos convencidos de que
estes 5% ainda, o empresário vai pagar o IVA, porque no final de contas o IVA vai pesar no bolso do último consumidor, que é o cidadão. Muito bem. Para terminar já a nossa entrevista, olhando rapidamente para as obras públicas na província de Benguela e também um resumo assim rápido sobre a UNITA, como é que está a UNITA aqui na província de Benguela? A UNITA está a fazer o seu papel, está a marchar de pé. Felizmente, a UNITA está em ligação com todas as comunidades e nós temos uma ligação muito forte com a sociedade civil. E sublinho aqui, a nossa maior felicidade é que o casamento entre a UNITA como uma estrutura e a comunidade angolana residente em Benguela, este casamento continua perfeito. Isto é o que mais nos fortalece e nos coloca também responsabilidade no sentido de mantermos a dinâmica sem termos que lesar a moral pública, a moral dos nossos co-cidadãos e então mantermos esta posição. Estamos também a assistir a alguns ensaios da parte do MPLA no sentido de tentarem reaver o que perderam, mas estamos atentos. Estamos atentos e vamos fazendo a nossa parte no sentido de evitar que a população de Benguela venha, digamos, cair nas ciladas do MPLA através do Cuenda e penso que é por isso também que eles, através do seu presidente, trazem a problemática do Cuenda, ou seja, ampliam o orçamento direcionado ao Cuenda, mas são esses fatores com os quais temos que lutar pacificamente para defendermos o nosso lugar e irmos ampliando as nossas dinâmicas para seguirmos para frente. Porque, na verdade, a nossa luta é 2027, o MPLA zero. Zero. A começar pelos desafios no âmbito da autarquia. Ali onde, ou seja, quando se decretarem então que haja espaço para as autarquias, nós estamos de pé. Se, não houver debate sobre esse assunto, nós vamos manter a nossa pressão sobre o governo, porque soubemos perfeitamente que através da nossa pressão também aqui em Benguela, os assuntos chegam ao senhor governador e ele consegue e sim deve levar ao chefe dele. Portanto, são essas as vias que nós vamos manter, mas dizer que a UNITA está de pé e decidida para competir e poder seguir. Muito rapidamente sobre as obras públicas, há muitas obras paradas e obras inacabadas que de facto estão a gastar muito dinheiro para o Estado. Infelizmente, é a realidade que vivemos. Mas também entendemos porque destas políticas de obras paradas. Grosso modo, são questões estratégicas que o MPLA encontrou para assambarcar as verbas do Estado em nome de obras. O que é que fica? Dá-se início a uma obra, há uma adjudicação, seja direta ou por contrato, de que maneira, há uma dada empresa. No entanto, lá no fundo tudo é político. Tudo é político. A questão é recolher os empresários, passa-se-lhes uma orientação no sentido de fazerem de contas que pararam as obras porque está a faltar capital. Não, o capital foi desviado para corrupção. O capital é desviado para responder interesses inconfessos. Isto é o que nós controlamos, mas é assim que vai a nossa Benguela. Lamentavelmente, são essas obras que depois redundam nos custos no Orçamento Geral do Estado. E vamos acompanhar. Temos a lista de projetos que o Governo Central diz que vai financiar através do OGE e nós vamos acompanhar para irmos questionando. Mas, mais do que acompanharmos, também despertarmos a comunidade para que exerça o seu direito de cidadão e fiscalize a obra que lhe diz respeito. Porque se são obras que se realizam na província de Benguela, então dizem respeito não só aos cidadãos de Benguela, mas de toda Angola. E com primazia ao cidadão de Benguela. Logo, é o cidadão de Benguela que tem que se lhe chamar a atenção para também exercer a fiscalização. Portanto, este é o cenário que nós controlamos e conhecemos ao nível da província de Benguela.
Como forma mesmo de remate final, que mensagem está a deixar ao povo de Angola, particularmente o povo de Benguela? Bom, eu nestas questões de deixar alguma mensagem, gosto de olhar muito, como cristão também, gosto de olhar para as questões da divindade. O que digo sempre é que ao povo de Angola, e de modo particular ao povo de Benguela, vamos manter a serenidade, vamos manter a confiança. A UNITA está aqui, a UNITA passou momentos difíceis, sobreviveu, soube se adaptar e enfrentar vários contextos ao ponto de hoje disputar por igual com o MPLA e poder passar. Não foi o acaso a luta que tivemos, a luta política, que tivemos em 2022 para termos que reduzir o MPLA de 150 deputados para 124. Não foi o interesse do MPLA, mas sim a luta dos angolanos para transpormos ao MPLA e seguirmos para frente. É neste contexto em que eu digo, se foi possível derrotar o MPLA até se convencerem da derrota na província de Luanda, onde dizem que foi fundado o MPLA, onde vive o presidente da República e seus ministros, mas se convenceram da derrota, é porque é possível derrotarmos o MPLA na base do voto. Basta que para isso cada cidadão jogue o seu papel. E é esta mensagem que nós estamos a passar em termos de encorajamento. Igualmente dizer que, independentemente de todas as astúcias que o MPLA venha mais fazer, temos um Deus em frente. Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje que conduziu Israel do cativeiro para a terra da esperança. Nós, os angolanos, essa é a minha forma de interpretar. Nós temos a mesma perspectiva, temos um Deus em frente. Este Deus não nos vai deixar só. Não vamos receber nada por milagre. Temos que empenhar a nossa luta, transpirarmos um pouco mais, dedicarmos dias e noites, chuva e sol, para termos que mobilizar e para lá das nossas forças há um Deus que passará por diante, que sabe o nosso passado e o nosso futuro. Este Deus vai nos conduzir, vamos seguir. Basta o nosso esforço.